Quando completei 18 anos, trabalhei como babá para 3 meninos que moravam do outro lado da cidade. Eles tinham 3, 5 e 7 anos, e vou chamá-los de Adão, Bob e Chris, respectivamente. Cuidar de Adão e Chris era relativamente fácil. Adão era uma criança surpreendentemente bem comportada, enquanto Chris gostava apenas de jogar videogames e assistir TV. Por outro lado, Bob era mais temperamental, um comedor exigente e difícil de colocar para dormir. Trabalhei para essa família por vários meses e desenvolvi uma proximidade com Lucy, a mãe que os criava sozinha. Moravam em uma casa de classe média modesta, com a ajuda financeira ocasional dos pais de Lucy. Lucy trabalhava à noite, o que significava que eu frequentemente ficava de babá até por volta da meia-noite durante os dias de semana. Como minhas aulas na faculdade começavam à tarde, meu horário estava ajustado, embora mal conseguisse encontrar tempo para dormir. Em uma noite, depois de jogar Nintendo Wii com Chris, coloquei Adão na cama e preparei Bob para dormir. Durante esse processo, Bob começou a chorar, interrompendo nosso jogo. Subi as escadas para ver o que estava acontecendo. Bob afirmou que havia um monstro em seu armário. Apesar de eu inicialmente ter desconsiderado isso, percebi que ele estava genuinamente assustado. Mesmo depois de deixar a porta do armário aberta para tranquilizá-lo, os ruídos estranhos persistiam. Quando Chris subiu para se preparar para dormir, ouvimos os choros de Bob novamente. Subi para descobrir que ele estava escondido sob as cobertas, afirmando novamente a presença de um monstro no armário. Dessa vez, decidi verificar, e os sons indicaram claramente algo vivo atrás da porta. Preocupada, liguei para Lucy, que sugeriu a possibilidade de um animal na casa. Desconfiando de algo mais sinistro, ela pediu para eu verificar o armário enquanto ela permanecia ao telefone. Ao abrir a porta, confirmei meus temores. Havia alguém na casa conosco. Relatei minha descoberta a Lucy, que entrou em pânico, sugerindo que pudesse ser o ex-namorado problemático dela. Rapidamente, levei as crianças para o quarto de Adam, trancando a porta. Quando ouvi a porta da frente fechar com força, percebi que o intruso havia saído. Liguei para o 911 e Lucy chegou antes da polícia, mas não encontraram evidências conclusivas sobre a identidade do intruso. A polícia recomendou a troca das fechaduras, e Lucy decidiu deixar as crianças ficarem com parentes. Perdemos o contato após esse incidente, e eu não gostei da ideia de verificar o armário, sabendo que Lucy já suspeitava do ex-namorado. Foi uma experiência assustadora e angustiante. Quando eu tinha 14 anos, no verão de 2012, estava em busca de um trabalho. Minha avó mencionou uma família amiga que precisava de ajuda com seus 2 filhos, Alexander e Dani, de 10 e 5 anos, respectivamente. Animado com a oportunidade de ganhar algum dinheiro extra durante as férias, decidi me candidatar. Ao conhecer a família com minha avó, os pais eram amigáveis, e os meninos, Alexander e Dani, pareciam fáceis de lidar, longe de serem infantis ou chorões. Nos divertimos brincando com seus brinquedos, e tudo parecia tranquilo. Os pais até jantaram comigo para discutir as regras e rotinas, deixando claro que Dani, às vezes, afirmava ouvir batidas em sua janela, uma história que consideravam uma fantasia infantil. Com apenas 14 anos, esse detalhe me deixou um pouco desconfortável, mas acabei esquecendo. Uma noite úmida e chuvosa, assistimos TV e brincamos sem problemas. Quando chegou a hora de os meninos irem para a cama, notei que Dani parecia inquieto. Ignorei, pensando que era apenas sua vontade de ficar acordado até mais tarde. Após 1h30, por volta das 22 horas, ouvi Dani chamar por mim, visivelmente agitado. Corri para o quarto dele, e ele me disse que ouviu as batidas novamente. Embora me sentisse inquieto, acalmei Dani,
verificando pela janela sem encontrar nada além da escuridão e as luzes dos vizinhos. Enquanto fechava a porta do quarto, ouvi um leve som de batidas na janela de Dani. Arrepiado, liguei a luz e olhei novamente, sem encontrar nada. Embora eu tentasse convencer a mim mesmo de que eram apenas insetos, algo me impeliu a agir. Disse a Dani para não se preocupar enquanto abria a janela e advertia sobre a propriedade privada, ameaçando chamar a polícia. Instantes depois, ouvi passos apressados em direção à floresta no quintal. Assustado, chamei imediatamente a polícia e informei os pais, que estavam a caminho de casa. Quando a polícia chegou, não pareceram surpresos, pois já tinham recebido relatos semelhantes na área. Outras pessoas relataram alguém subindo nas janelas à noite, olhando e tocando nelas. Os pais de Dani, que nunca acreditaram nele, começaram a entender a gravidade da situação. Após a busca pela vizinhança, a pessoa não foi encontrada. Decidi comunicar à família que não me sentia confortável cuidando de seus filhos. Até hoje, pondero sobre o que poderia ter acontecido se as circunstâncias fossem diferentes. A experiência me fez refletir sobre a importância de não subestimar as palavras das crianças, pois às vezes, suas histórias podem ser mais do que meras imaginações. Isso aconteceu quando eu tinha 8 anos, e minha irmã mais nova tinha 6 anos. É uma lembrança que deixou uma marca profunda em mim, uma memória que permanece vívida mesmo na idade adulta, algo que nunca esqueci. Nossos pais contrataram um babá temporária para um fim de semana em que estariam fora, um jovem de cerca de 16 anos que respondeu a um anúncio que minha mãe colocou na biblioteca pública. Ele estudava na mesma escola que eu, o que fez meus pais se sentirem mais confortáveis em relação a ele. Ele nos cuidou por 3 noites, de quinta a domingo. Seu nome era Nathan, mas desconheço seu sobrenome. A maior parte da primeira noite foi um borrão para mim, já que eu tinha apenas 8 anos e não me lembro muito além de jogar videogame no porão. No dia seguinte, sexta-feira, passei a maior parte do tempo jogando videogame novamente, até que Nathan se aproximou de mim e pediu para jogar comigo. Descobrimos que tínhamos o mesmo gosto pelo jogo e jogamos juntos no modo multijogador versus. No sábado, brinquei com meu amigo Zachar enquanto Nathan saía com minha irmãzinha. Parecia que Nathan era uma pessoa normal, alguém em quem eu podia confiar na época. Mas naquela noite, algo estranho aconteceu. Eu costumava ter um sono pesado, então acordar no meio da noite foi incomum para mim. Quando vi alguém parado no canto escuro do meu quarto, quase entrei em pânico. Era Nathan, sussurrando para não acordar minha irmã. Eu gritei e ele congelou. Saí do quarto e me tranquei no quarto da minha irmã, tremendo de medo e confusão. Durante todo o dia seguinte, Nathan parecia estar me evitando, o que me deixou desconfortável. Não consegui dormir naquela noite, e quando ouvi a porta se abrir novamente, soube que era ele. Na manhã seguinte, minha irmã e eu nos escondemos no quarto até nossos pais voltarem para casa. Não contei a verdadeira razão para dormir no quarto dela, e esse segredo me atormentou por anos. Eu temia que, por minha causa, Nathan pudesse ter machucado outras crianças. Era uma lembrança que mantive guardada, sentindo-me envergonhado e estranho em contar a alguém.